Boa noite. Está no ar o 3-1 aqui na TV Brasil. O nosso entrevistado de hoje é o cineasta Silvio Tendler, que vai falar sobre sua obra, sobre o cinema brasileiro. Ele é um diretor consagrado, ele dirigiu Os Anos JK, dirigiu Django, está para lançar mais um documentário sobre o falecido presidente Tancredo Neves. E nós vamos ter oportunidade, então, de conversar bastante com ele sobre o atual momento do cinema brasileiro e também sobre as suas realizações. Participam da nossa conversa a pesquisadora do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, Alzira Abreu, e o crítico de cinema Carlos Alberto Matos. Desde a invenção do cinematógrafo em 1895, que o documentário vem evoluindo como uma das mais importantes formas de contar histórias reais. Ao longo de mais de um século de existência, a chamada sétima arte reservou para este tipo de cinema o papel de unir interpretação, história, sociologia e jornalismo. Normalmente, com pouco espaço nas salas comerciais, o filme documentário sempre necessitou de circuitos alternativos, cineclubes, escolas e emissoras de televisão para encontrar seu público. Entre as raras exceções de documentários de grande bilheteria no cinema brasileiro estão alguns exemplares da obra de Silvio Tendler, autor de Django. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Anos JK. A Carta Constitucional que hoje adotamos, cremos nós que não está na altura das necessidades atuais do progresso de nossa pátria. E o Mundo Mágico dos Trapalhões, que juntos fizeram mais de 2 milhões de espectadores. O cineasta, nascido em 1950, que já rodou mais de 40 filmes, realizou os premiados Glauber, o filme, Labirinto do Brasil. Dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme. E Utopia e Barbárie. Silvio Tendler, que também é professor universitário, enquanto prepara o lançamento em circuito nacional de Tancredo, A Travessia, seu novo longa, vive a experiência de seu primeiro sucesso no YouTube. O veneno está na mesa. A química promete saúde, mas oferece riscos aos que consomem alimentos geneticamente transformados e aos trabalhadores que manipulam os agrotóxicos. Filme que questiona o uso desenfreado de agrotóxicos nos alimentos que consumimos. Silvio, você está com um documentário sobre Tancredo Neves praticamente pronto, deve lançar aí nos próximos meses. E, ao mesmo tempo, você também tem um outro filme que não é um documentário, O Veneno está na mesa. Como é essa experiência assim, de produzir vários filmes ao mesmo tempo e tratando de assuntos tão diferentes? Olha, eu acho que esse é o destino natural do documentarista, porque, ao contrário da ficção, que é um projeto em si, em que tem começo, meio, fim, você escreve, prepara a produção, roda, edita e coloca nas telas, o documentário ele tem um dia para começar, mas não tem um dia para terminar. A realidade vai mudando ao longo do filme, o tempo vai passando, a pesquisa no documentário ela é essencial, então você não pode sacrificar a qualidade do filme em função de uma data de lançamento. E aí o documentário normalmente leva muito mais tempo de realização que dura o ciclo de um filme. Então, para não perder tempo e para poder tornar viável a vida do documentarista, são feitos, ao mesmo tempo, vários documentários. Eu trabalho sempre diversos documentários. Para você ter uma ideia, nesse início dos anos 2000, eu finalizei o Castro Alves em 98, já engatei, já estava com o Glauber na preparação, já estava fazendo o Glauber no início de 2000, comecei a rodar no mesmo momento o Encontro com Milton Santos e o Utopia e Barbárie. Então eu viajava, por exemplo, para um filme e coletava entrevistas para outro. Aqui no Brasil vinham personalidades do exterior, eu estava trabalhando num filme e já coletava para outro. E eu fui
fazendo isso. Quando você vai trabalhar com arquivos, por exemplo, você não discrimina. Se alguém te abre um arquivo, você está vendo arquivos para o Glauber, mas de repente está pintando também alguma coisa que pode vir a ser útil no Utopia ou no Milton Santos. Eu vou casando. Isso vale, por exemplo, para Jango, Ano JK e Tancredo Neves, que são políticos de uma mesma geração, praticamente, Sim, mas que vale. viveram... Quando eu comecei a fazer os Anos JK, os arquivos no Brasil estavam muito desorganizados. A gente estava em plena ditadura militar, as pessoas tinham muito medo de ceder imagens, de se envolver num filme que tratasse da figura do presidente Juscelino Kubitschek. Então, eu tive que partir de zero, eu tive que arranjar o primeiro fotograma para poder fazer o filme, né? E aí, quando eu terminei os Anos JK, eu tinha mais de 100 horas de arquivo separado, porque eu consegui juntar um material razoável. E aí, a execução do Jango ficou muito mais fácil. Um é consequência do outro. Ô, Silvio, o acesso aos arquivos está mais fácil hoje em dia do que na época Completamente, completamente. Hoje em dia, o problema é você ter uma tese a defender, você ter um ponto de vista a defender, uma preparação para fazer, que eu acho que as pessoas têm muito medo disso. Agora, do ponto de vista da coleta de imagens, já não existe nenhuma dificuldade. Quer dizer, eu acho que os arquivos brasileiros estão quase que todos perfeitamente repertoriados. Você já sabe quem tem o que aonde, e aí você tem que negociar direitos, acessar esses direitos. Mas hoje em dia o problema é a tese e não o arquivo. Mas na medida em que os arquivos estão cada vez mais fáceis, vai ficando mais importante o talento e a capacidade de trabalhar com esses arquivos, né? Isso é que vai fazendo a diferencial. Né, não, porque existiu um mito, quer dizer, que na verdade o complicado era a pesquisa. E cinema qualquer um faz. E aí você bota o material na mão das pessoas e você vai ver que não é bem assim, que você precisa ter um conhecimento histórico, uma organização mental para poder trabalhar aquele filme. Isso dificultou muito, mas é melhor. É melhor porque você hoje tem não só todos os arquivos brasileiros praticamente organizados e acessíveis, como você tem hoje as facilidades da internet. Você deve lembrar bem como era naqueles anos 80, Azedo, Alzira, todo mundo aqui trabalhou com pesquisa, texto, quando era complicado escrever com máquina de escrever. O Google não existia, quer dizer, o acesso à informação era muito complicado. Você fazer um texto, depois ter que reescrever aquele texto mesmo na máquina de escrever. Hoje você, com três botões, você refaz um texto em 3 minutos. Também a pesquisa, quer dizer, a pesquisa a gente tinha que encher o saco da Alzira para conseguir os dados do CPDOC, não sei o quê, porque nada era digitalizado, nada era informatizado, tudo se dava muito na pesquisa, no papel mesmo e na rede de relações. Hoje em dia, bate lá, entra a CPDOC e está tudo na mão. E vem cá, por que você, que fez filmes históricos, biografias históricas tão importantes, por que você voltou para a história, para as biografias históricas? Por que eu voltei agora para o Tancredo? Porque eu gosto muito de história. Eu sou apaixonado por história. Eu fui seguramente o pior aluno de todas as minhas turmas ao longo de todo o tempo que eu passei na escola, universidade. Eu só me destacava numa disciplina, história. Eu só descobri isso adulto, quer dizer, eu me talhei para ser advogado até a hora que a ditadura recrudesceu. Eu falei, para que eu vou ser advogado num país onde não tem liberdade, não tem justiça? E eu me reencontrei na história. Então, para mim é um grande prazer fazer esses filmes agora. O que eu acho que as pessoas também não entendem muito, que meus filmes históricos, eles não são voltados para o passado, eles são voltados para o futuro. Quando eu fiz os Anos JK, eu lembro que no Brasil nós vivíamos numa ditadura, não havia liberdade. Eu estava fazendo os Anos JK em 76, em 77 o presidente da República resolveu fechar o Congresso, fechou o Congresso, cassou novos mandatos e inventou umas figuras dos senadores biônicos, umas coisas espúrias, foi chamado Pacote de Abril. E isso no momento em que já se falava de distensão, redemocratização. Quer dizer, naquele momento, eu não estava discutindo o governo JK, que era importante, sem dúvida. Eu estava discutindo a reconstrução de uma democracia no Brasil. Eu mostrei
que o único governo brasileiro que teve começo e fim na data marcada, que assumiu numa situação conturbada e entregou a presidência para um eleito de oposição, foi o Juscelino. E que isso poderia ser um ciclo no Brasil, o que, aliás, está sendo, é uma vitória de nós todos. Pois é, eu acho que com isso você está colocando à disposição do público, principalmente do jovem, né, uma parte da história do Brasil feita através do cinema e que hoje virou uma moda. Todo mundo quer fazer documentário histórico. Eu acho que você é um pouco responsável por isso. Graças a Deus, é bom que a gente discuta a história, agora não com esse viés de voltado para o passado, né? Mas você fala do passado. Eu falo do passado. Lógico, e trato com carinho, mas... Lógico. Se você vê o Tancredo que eu estou lançando agora, eu mostro, por exemplo, como o Tancredo, pacientemente, durante 20 anos, ele preparou a caminhada para a democracia. Eu mostro como a democracia foi reconstruída no Brasil passo a passo. E o que interessa é isso. O que interessa, eu acho que no conhecimento da história, é o futuro, não é o passado. De alguma maneira, você continua sendo advogado, né? Um pouco como você queria, né? Como você sonhava, através do cinema. Eu sou advogado dos meus personagens. Eu gosto muito deles. Eu não consigo fazer um filme que eu não tenha identidade com o personagem. E você tem um projeto sobre advogados, né? Tem um projeto, Os Advogados contra a Ditadura por uma questão de justiça. Que, aliás, é um projeto que volta à minha história, porque eu era estudante de Direito na PUC, eu fui talhado pela família e tal, pela vida, para ser advogado. Eu era estudante de Direito na PUC em 69, eu estava numa aula chatíssima de Introdução à Ciência do Direito, na carteira ao lado que eu estava sentado tinha um jornal, eu comecei a folhear aquele jornal para passar o tempo, e aí vi uma notinha pequenininha, presos advogados de presos políticos. Tinha sido o Jorge Tavares, o Modesto Silveira, o Evaristo de Moraes, os grandes advogados do Rio de Janeiro estavam presos pelo único crime de defender presos políticos. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui dentro, ouvindo isso tudo, se não vai ter sentido prático nenhum? Aí eu levantei, fui embora de sala, não voltei nunca mais, e resolvi virar cineasta mesmo, que era meu sonho. E então, anos depois, quer dizer, muitos anos depois, essa história de 69, eu retomo esse projeto de contar a história desses advogados que, com sacrifício da própria liberdade, ousaram defender presos políticos, muitos dos quais professavam ideologias muito diferentes das dos advogados, mas o que estava em questão aí era a justiça e a liberdade. Essa questão dos venenos, né, por que eu me meti nisso? É um filme chamado Veneno Está na Mesa, em que eu mostro a presença dos agrotóxicos no nosso cotidiano. Quer dizer, existe a chamada Revolução Verde, que veio nos anos 50, 60, para quadruplicar a produção de alimentos no mundo, e não só não terminou com a fome, existe metade da Somália está morrendo de fome, ninguém faz nada por ela, e os que estão comendo bem nas cidades estão morrendo também pela contaminação de agrotóxicos na nossa alimentação. E aí eu resolvi, quer dizer, eu tomei conhecimento disso. Um dia, jantando com o Eduardo Galeano, no Uruguai, ele falou que o Brasil era o país que mais consumia agrotóxicos no mundo. Hoje o Brasil, por exemplo, cada cidadão brasileiro, você não sabe, mas você consome 5,2 litros de agrotóxicos por ano. Esse filme está praticamente pronto. Ele está pronto, ele é um filme que foi produzido dentro de uma campanha contra os agrotóxicos. É uma campanha que envolve mais de 20 entidades e ele circula gratuitamente. Eu coloquei na internet, ele se chama O Veneno Está na Mesa. Ele já teve o primeiro, ele foi colocado na internet, ele dura 40 minutos. O filme inteiro na internet já foi acessado mais de 20 mil vezes, sendo que é muito mais, porque 20 mil vezes apenas registra um IP por máquina. Então, ele já teve mais acessos que isso. Então, está sendo feitas cópias gratuitas para serem distribuídas no Brasil inteiro. Existem muitas cópias sendo distribuídas. Ele está sendo lançado nos estados como se fosse uma campanha de lançamento de verdade. Eu lancei aqui no Rio de Janeiro,
no Casa Grande, estava sala lotada, teve que abrir o segundo andar. Lancei no Museu da República em Brasília, sala lotada. Fui ao Ceará lançar. Lancei na Bahia semana passada. Ô, Silvio, desculpe interromper, mas eu somei lá o público que já viu, os internautas que já viram o filme, somando a versão integral com a versão em partes, e dá mais de 65 mil pessoas. Quer dizer, um número de público que em sala de cinema hoje para documentário é quase impossível. Só documentário esportivo ou alguns documentários musicais atingem esse número, né? Não, e se você considerar que cada computador só registra uma vez. Pois é. Se você resolver mostrar para tua mulher, depois já não registrou mais. Como é que você passou do documentário de história, de biografias históricas para o agrotóxico? Como é que você fez essa passagem? Você mudou o tipo de pesquisa. Não sei quer dizer, se na verdade ele mudou, porque eu vivo de cinema, eu vivo de documentário. Quer dizer, você conhece, de repente, meus documentários mais conhecidos, de fato, sejam os de cunho histórico. É o Jango JK, é o Jango, será agora o Tancredo, eu fiz Oswaldo Cruz, fiz Josué de Castro, que já não é tão histórico. Marighella. O Milton Santos já não é tão histórico. Esses dois têm a ver com o que você está falando de agrotóxico, né? Tem. O Josué Alimentação é o primeiro cara brasileiro a falar em ecologia. Ele fala isso ainda nos anos 70. Geografia da fome. Ele faz Geografia da Fome primeiro, Geopolítica da Fome. E nos anos 70 ele vai linkar política de desarmamento com política de alimentação e preservação da natureza. O Josué é o primeiro brasileiro a participar dos grandes encontros da ONU e tal, para lutar contra o desmatamento, para lutar contra o assoreamento dos rios. Ele já tem naquele início dos anos 70, ele morre em 73, ele tem naquele início dos anos 70 já uma preocupação com a ecologia. Então, vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, entrevistando o cineasta Silvio Tendler. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Hoje o nosso entrevistado é o cineasta Silvio Tendler. Participam dessa conversa a pesquisadora do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, Alzira Abreu, e o crítico de cinema Carlos Alberto Matos. Nós vamos abrir o segundo bloco com uma pergunta de telespectador. Recentemente eu vi o seu filme sobre José de Castro. Eu desconhecia esse grande personagem. O que levou você a fazer esse filme? Bom, o Josué de Castro, ele caiu na minha vida. Eu não o procurei, mas fico muito feliz de que ele tenha me escolhido como cineasta. Na verdade, fui procurado um dia por um amigo, produtor, e por um neto do Josué, perguntando se eles tinham conseguido um recurso para fazer um filme, se eu topava dirigir. Eu sou de uma geração que não estudou o Josué na escola. Eu entrei na universidade em 69, o golpe de 64 já tinha proscrito o Josué das escolas, dos livros escolares. Ele estava exilado, então nós não podíamos estudar o Josué. E aí, como eu já tinha ouvido falar dele com simpatia, sobretudo a questão da geografia da fome e tal, aí eu aceitei fazer o filme. E eu, durante a feitura, descobri que ele era muito mais interessante do que eu intuía. Ele era muito melhor do que eu pensava. Ele é um roteirista de cinema, ele é um cara que dialogou com Rossellini, eles tiveram um projeto de fazer um filme juntos. O Josué tem um livro que ele fez com a Cecília Meirelles para a alimentação das crianças. Então, eu acho que ele era um cara muito antenado com a vida. E eu descobri esse cara e as frases dele, os pensamentos dele. É muito lindo. Ele é um poeta que trabalhou com ciência. E você, quando faz a pesquisa, por exemplo, quando você vai para um centro como o CPDOC, como é que você faz a pesquisa para fazer um filme? Porque você vai encontrar lá não só documento escrito, como fotografias, e algumas vezes você tem filmes, né? Como é que você faz essa sua pesquisa e como é que você define, né, o rumo desse seu filme?
Olha, eu quando começo a fazer um filme, eu saio como quem vai à feira. Eu saio fuçando tudo que existe em torno do tema. Eu não fecho nada. Então, eu por exemplo, pauto uma série de entrevistas, pré-entrevistas, com pessoas que têm a ver com o tema. Eu vou no centro de pesquisas, como já te procurei várias vezes no CPDOC, ouço pesquisadores também, aí você vai me dizer o que você acha do JK, do Jango e tal, o que você tem de material. Então, na verdade, eu jogo uma rede e colho. Eu, na ilha de edição, hoje ilha de edição, na época Moviola, é que eu vou dar amálgama para isso, porque eu tenho que juntar algumas coisas. Primeiro, depoimentos interessantes, coisas que tenham a ver com o que a gente está tratando. Eu tenho que pontos de vista interessantes e tenho que ter as imagens para ilustrar aquilo, quer dizer, senão vira um programa de rádio. Né? Exatamente. Então, eu junto as três coisas e aí eu vou procurando, quer dizer... E muitas das coisas dos filmes, que acontecem nos filmes, eu vou descobrindo na própria história. Quer dizer, eu vou descobrindo quando eu vou para a pesquisa, coisas que as pessoas que eu não sabia ou que não faziam parte dos depoimentos e tal, parece um documento sobre aquilo e aí eu preciso filmar aquilo e aí eu volto à pesquisa. E é nesse afunilamento que eu vou fazendo o filme. Eu não parto com... Isso é uma coisa que as pessoas que trabalham com documentário também têm que entender, e muitas vezes os julgadores de editais não entendem, é que o documentário ele não pode ter um roteiro fechado. Se o documentário tiver um roteiro fechado, você não filma. Você fazer um filme de ficção sem roteiro, hoje em dia é suicídio, porque você trabalha com uma equipe tão grande que se você não tiver alguma coisa que balize o diretor, o fotógrafo, o maquinista, o figurinista, cenógrafo, o diretor de arte, os atores e tal, você pira. Agora, documentário que parte com roteiro fechado não vai chegar a lugar nenhum, vai ser uma boa tese para ser escrita, porque a realidade do documentário ele acontece, sobretudo, na edição. Então, a gente tem que ter a liberdade para poder construir aquele filme que vai acontecer. Foi na Moviola, hoje é na ilha de edição. O Jango eu cheguei com 100 horas, um copião de 100 horas, para reduzir para 2. O Utopia e Barbárie, que é um dos meus filmes mais recentes, eu cheguei com 400 horas de material na ilha de edição, para jogar em 2, quer dizer. Ô, Silvio, no Utopia e Barbárie, que você acaba de citar, é um filme que você se coloca quase como um personagem, né, como alguém que está ali dentro do filme, expressando um ponto de vista. Na maioria dos seus filmes, isso não acontece. Né, esse ponto de vista, ele aparece através do texto, aparece através do narrador ou dos vários narradores. Né? Como é que você pensa você próprio dentro dos seus filmes? Cada caso é diferente. Eu não me penso dentro dos filmes. Quer dizer, eu acho que você tem razão quando você diz que eu falo através de terceiros. Durante muitos anos, eu nunca me coloquei dentro dos filmes. Então, na verdade, é claro que eu estava querendo falar da minha vida, era uma coisa subjetiva, mas quando eu falei do JK, eu me colocava num anteparo protegido pela história, pela ciência. Se você for ver o JK, ele é um filme muito menos emocional que o Jango. Claro. Porque era um filme que eu estava começando a fazer cinema, era o primeiro, então eu achava que eu não podia adulterar a história, não poderia interferir. E o contexto político também exigia mais isso, né? O contexto, a figura. Agora, o Jango já é mais cinema. O Jango já é mais cinema. O Jango, eu levei o JK para ser visto na Europa por um grande diretor de cinema, que é um guru, que é o Jorge Zivers. Ele viu o JK, dava umas cochiladas, porque estava em português, né? E eu falei, cara, o cara não entendeu nada, está de saco cheio. E como ele é um baita cineasta, ele me levou para almoçar com ele e falou, olha, seu filme é maravilhoso, mas ele tem um problema, ele não passa emoção. Aí eu perguntei a ele, em que cena o senhor diz isso? Ele falou, você tem um material ali dentro magistral, que é a revolta dos marinheiros que vão se amutinar num sindicato, num negócio. Ele não sabia que era o sindicato de metalúrgicos, ele não conhece a história do Brasil. Mas ele viu que os caras estavam amotinados num prédio. Aquele material é lindo, você trabalhou ele sem emoção nenhuma. Então, quando eu fui fazer o Jango, baseado nessa dica dele, eu retrabalhei a plasticidade.
E aí peguei carona num outro guru também, que é o Chris Marker, carona na história, porque 2 semanas antes do golpe de 64, o Darcy e a Maria da Linhares tinham passado no auditório do MEC para os marinheiros o encoraçado Potemkin. Então, eles viram o encoraçado, fizeram a cabeça. Aí eu juntei todo esse coquetel e fiz aquela cena no Django que está muito mais elaborada, muito mais emocional, que eu misturo as imagens do motim dos marinheiros dos sindicatos metalúrgicos no Brasil com as imagens do filme Encoraçado Potemkin. Nasceu desse coquetel, quer dizer, então... E tem o Wagner Tiso e o Milton Nascimento que conferem também uma emoção que consegue dar uma né? baita emoção, porque aí eu também já tinha mais credibilidade como cineasta, né? Eu, como Django, fiz com o meu velho brother e querido amigo Kaique Boticá, mas nós fizemos um recorte de músicas, quer dizer, não tinha muita grana e a gente não tinha condição de fazer. Com o Django a gente conseguiu essa magia, o Wagner fez o Coração de Estudante. O Coração de Estudante original é para o filme. E aí, depois que o Milton ouviu, gostou, colocou letra na música, gravou e aí virou o hino das diretas. Nada contra a música no documentário? Não, não tem nada contra. Isso é a grande briga que eu tenho com o Carlinhos Matos há anos. Eu não tenho nada contra emoção no documentário, nem trilha sonora, música e ruídos e nem narração em off. Agora, você morou no Chile, depois você foi estudar cinema na França. Qual a influência que você teve, vamos dizer assim, nessa experiência, tanto no Chile, que num momento de efervescência política, como na França, que é uma escola de cinema, né? Total, o Chile mexeu com todos os meus afetos, meus sonhos, né? Porque eu fui para o Chile em 1970, eu tinha 20 anos de idade, eu cheguei no Chile, o Allende tinha assumido há 6 dias, quando eu bati na pensão que eu fui morar, moravam muitos brasileiros exilados ali, estavam todos frente à televisão vendo o Chile restabelecer relações diplomáticas com Cuba. Aqui no Brasil isso era impensável, a gente estava vivendo a ditadura do Médici. Saí no mesmo dia, fui para a rua, parei numa banca de jornal, jornais comunistas de todos os partidos, tendências. Então, quer dizer, havia uma liberdade no ar que era muito linda e que para um garoto de 20 anos era surpresa, porque eu vinha de uma ditadura militar onde não podia nada, né? Então, eu vivi aquele momento mágico do Chile, a luta pelo socialismo com liberdade. E depois, em 72, eu disse, eu quero estudar cinema, eu quero ser cineasta, eu vou para a França estudar. Então você saiu antes do golpe, né? Eu saí antes do golpe, mas em outras circunstâncias. Eu saí para estudar cinema em 72, conheci o Chris Marker, conheci o Jean Rouch, conheci o Joris Ivers, fez em minha cabeça. Como eu sou meio irresponsável e louco, em julho de 73 eu voltei para passar férias no Chile. E aí eu cheguei no começo de julho, e eu saí no dia 5 de setembro, o golpe foi dia 11. Foi Papai do Céu que me salvou. Muito pouco você não foi parar no Estádio Nacional do Chile. Porque o pessoal que eu morava foi parar no Estádio Nacional. Meu grande amigo que ficou no Chile, ele foi parar no Estádio Nacional. E eu escapei por uma semana. Papai do Céu gosta de mim. Quem era esse teu grande amigo? É o Antônio Paulo Ferraz, que é um dos produtores do JK, do Django. Eu devo muito aos irmãos Ferraz, que... Era um trio, era o Busa Ferraz, que era ator, que faleceu recentemente. O Hélio Paulo Ferraz, que é armador. O Elinho, né? Elinho, que foi o cara que botou a grana para fazer o JK e peitou as pressões. Mauá. Ele peitou as pressões, porque houve muita pressão para ele parar a produção do JK, ele disse que continuava. E o Antônio Paulo, irmão dele, fez a pesquisa comigo. É antropólogo. E aí, depois do Django também, eles voltaram a apoiar o filme, a participar. Inclusive, quando o Django foi censurado, o Elinho foi comigo a Brasília para nós encararmos juntos Dona Solange Hernandes para liberar o filme da censura. Então, são pessoas muito queridas. Essa tua experiência com a censura no Brasil, por exemplo, a Solange Hernandes está viva, aposentada, e um dia desse aí ela deu uma entrevista. É até interessante, assim. A coisa mais surrealista. Já aconteceram 2 coisas surrealistas comigo em censura. Quando o Django foi... Eu pedi, quando o Django ficou pronto em 84, início de 84, eu pedi uma licença especial para passar ele no Festival de Gramado. Tradicionalmente, os festivais têm os filmes liberados, então os caras dão uma autorização,
passa no festival e depois ele vai para a censura de verdade. Aí sim, para ter classificação. Então, isso na época da ditadura, agora parece que mudou. E aí nós pedimos uma censura especial para o jogo passar em Gramados. Na metade do filme, as duas censoras que estavam na sala falaram, pode parar que a gente não tem autorização de liberar esse filme, não. Esse filme não dá, vocês vão ter que liberar em Brasília. Aqui nós não temos autorização. E aí, meu assistente, que morava na Tijuca, botou as latas do filme no carro dele, eu também morava lá. E, como é Brasil, deu carona para a censora, para que morava na Tijuca também. Para questão de comodidade, voltaram juntos. E a censora falou para ele, bota a boca no trombone, senão vocês não vão liberar esse filme nunca. E aí nós fizemos na sessão histórica do Cinema Meridian, portas trancadas para a Polícia Federal não invadir, confiscar as latas e tal, para os jornalistas, e aí toda a mídia repercutiu o filme, e o filme foi liberado, então, graças a essa dica simpática da censora. E a outra, mais sensacional, onde eu estava em Brasília filmando, fazendo um filme sobre a crise na indústria naval, estava seguindo os operários lá e tal. E aí nós paramos num bar para tomar um refrigerante, e aí se aproxima um cara de pasta, ele falou, o senhor é o Silvio Tênis? Eu falei, sou. Fui eu que censurei seu filme. Só no Brasil, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, entrevistando o cineasta Silvio Tendler. Estamos de volta com o 3-1. Nosso entrevistado hoje é o cineasta Silvio Tendler, diretor de Django, Ano JK, agora o filme do Tancredo e O Veneno Está na Mesa. Participam dessa nossa conversa a pesquisadora Alzira Abreu, do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, e o crítico de cinema Carlos Alberto Matos. Nós vamos abrir este terceiro e último bloco com uma pergunta de telespectador. Qual é a sua opinião sobre o papel do cinema no sistema de ensino básico? Olha, eu acho que o cinema ele tem que estar nas escolas do Brasil inteiro. Mas eu defendo um outro ponto de vista que eu aprendi com professores, não fui eu que inventei. Eu participei de um debate ano passado com professoras da rede municipal do Rio de Janeiro. E aí eu passei o Milton Santos, aí fiz todo aquele discurso do uso didático do cinema e tal. Pouco tempo depois, e contei também para elas que quem fez a minha cabeça para ser cineasta foi uma professora de um colégio estadual que eu estudei, o Pedro Alves Cabral, que fez um dia um filme com os alunos dela. E eu vi que se os meninos de 12, 13 anos, alunos dela, poderiam fazer cinema, eu também poderia. E isso me encantou, me abriu os olhos para o cinema. Contei essa história para elas e elas me convidaram, logo pouco tempo depois, para ser padrinho da criação de 120 cinemas na rede municipal de ensino. E aí elas me deram a lição, falaram, Silvio, a gente, em vez de querer ensinar, passar cinema em sala de aula, que claro que é importante, é bom, nós queremos usufruir do cinema. Então nós estamos criando 120 cineclubes nas escolas municipais para ter o direito de ver os filmes com os nossos alunos, discutirmos, sonharmos juntos e, quem sabe, fazermos filmes. Eu aprendi a lição. Eu agora estou fazendo a proposta ao MEC de comprar 1 milhão de cópias de filmes brasileiros a um valor baixo, é muito mais barato que livro, e distribuir dentro do PNBE, nas bibliotecas do Brasil inteiro, para os alunos, para os estudantes poderem ver filme, trocarem filme e tal, para começarem a ter acesso à cultura cinematográfica brasileira. Eu acho que isso é fundamental, porque enquanto a gente aprender a ver cinema nas salas de cinema ou na televisão, a gente só vai conhecer a linguagem do cinema americano. E está na hora de, da mais tenra idade, as pessoas no Brasil conhecerem a linguagem do cinema brasileiro. Então, eu acho importante nesse ponto de vista. E como é que você, professor também da PUC, você ensina cinema documentário? Como é que você transmite para os seus alunos? Como é que você forma os seus alunos? Eu gosto muito de dar aula. Para mim, dar aula não é uma atividade secundária,
dar aula para mim, a outra perna que eu tenho no documentário. Eu sou professor desde 79, né? Já vão aí, sei lá, 32 anos. Gosto muito dessa atividade porque eu, na verdade, aprendo mais do que ensino. Agora, o pouco que eu tento ensinar é no sentido de que documentário também é emoção. Documentário também é arte. Existe um preconceito de que documentário não seria arte. Eu digo que documentário é tão arte quanto a ficção. O documentarista ele é obrigado a lapidar a realidade como matéria bruta, mas ele vai entregar, através do olhar dele, para o espectador, uma outra realidade lapidada por um olhar. Então, eu acho que o documentário é uma arte tão fina e tão bonita quanto a ficção, e é isso que eu tento passar para os meus alunos. E você acha, Silvio, que o documentário brasileiro está caminhando nesse sentido de se transformar cada vez mais em arte, ou você acha que não está acontecendo isso? Eu digo de uma maneira geral nos documentários brasileiros que você vê. Olha, eu não acredito muito nessas teses globais, Carlinhos. Eu acredito que existem filmes e autores. Eu acho, por exemplo, já escrevi isso, que o Vladimir Carvalho é o nosso João Cabral do Melo Neto do cinema. Do cinema, não estou dizendo que é do cinema documentário, não. Estou dizendo que, como cineasta, ele tem a força e a expressão do João Cabral do Melo Neto. O Engenho de Zé Linhos, por exemplo, é uma obra-prima. É uma obra-prima. Então, na verdade, o que nos falta no Brasil é esse reconhecimento. Você fala isso do ponto de vista estético? Assim, Sim, da estético. fotografia, da direção, a pesquisa dele em torno do Zé Lins é primorosa, ela é reveladora e ela é estética. Ele tem uma preocupação, esse filme do Vladimir, ele tem a força narrativa dos primeiros filmes do cinema novo, de O Vidas Secas, por exemplo. Né? Ele tem a força de um menino de engenho. Então, eu acho que o cinema brasileiro tem grandes autores. Eu estou personificando mas não é o único. O cinema brasileiro, ele hoje vive uma grande diversidade. O cinema novo era um pouco assim, uma coisa meio surrealista até, e muito de documentário também, de documentar a realidade brasileira, mostrar a realidade brasileira. Assim, quando você fala, me dá a sensação de que você tem um olhar como documentarista que seria uma espécie assim de cinema novo invertido, quer dizer, usar os recursos da emoção, da estética e do cinema novo para fazer um documentário sobre a realidade brasileira, é isso? Mas eu acho que o documentário brasileiro ele é muito forte, quer dizer, ele está com uma dificuldade muito grande atual de chegar às salas de cinema por conta da natureza do espetáculo, porque hoje 98% das salas de cinema no Brasil estão em shopping. E ninguém quer ir a shopping para ver documentários. As pessoas querem ir a shopping para comprar tênis de marca, camisa de marca. Ninguém vai ver cinema. O cinema passou a ser um detalhe do final de semana. As pessoas vão ao cinema hoje para tomar refrigerante, comer pipoca e tal, e ver entretenimento. Então, o espaço do documentário na sala tradicional, ele ficou restrito, e a bilheteria caiu brutalmente. Então, as pessoas atribuem isso à qualidade dos filmes, quando não é. Nós continuamos tendo filmes primorosos e que continuam sem espaço de exibição, ou quando conseguem um espaço, tem bilheterias pífias. E isso vale para todo mundo. Eu fiz 1 milhão de espectadores com o Django, e hoje o meu público em cinema é uns 10 mil espectadores. Agora, fora da sala de cinema, ele é absurdo, ele é brutal. Então, os mecanismos que quantificam o número de espectadores têm que incorporar as novas formas de exibição também, que é o cinema na laje, no cineclube, na escola. E na internet, Silvio? Você no YouTube é um sucesso. Já tem um Tendler Tube com os filmes do Silvio lá. E você está descobrindo essa mídia de uma maneira bem interessante, né? Essa mídia, ela me descobriu. Ela é muito interessante, porque algumas pessoas piratearam meus filmes. Meus filmes que tinham um certo bloqueio nas salas de exibição, eles começaram a ter muito acesso na internet, e dependendo de mim, as pessoas baixaram o Milton Santos e acabou, puseram, e o Milton Santos é um must na internet. E você tudo bem com isso? Sim. Entre não ser visto e ser visto pela internet, vamos ver pela internet. E você pensa produzir também para a internet? Sim, eu estou produzindo. Nesses últimos tempos, o Veneno está na mesa.
Tão logo ele ficou pronto, ele foi colocado na internet. É um filme hoje que tem muitos acessos. Só na versão dividida são 50 mil, na versão inteira são 20 mil espectadores por computador, porque, na verdade, só computa uma vez cada computador. É um sucesso. E a televisão? Não há aí que é uma crise de conteúdo com a TV a cabo, não há... Agora a gente vê tanta porcaria aí na TV a cabo por causa disso. A presidenta Dilma acabou de sancionar a lei que vai criar umas 4.000 horas de exibição na televisão a cabo. E a televisão é o sonho de todo mundo, quer dizer, que haja essa parceria entre cinema e televisão, porque, na verdade, vai beneficiar, sobretudo, ao público, né? O público vai ter acesso a obras diversificadas, a televisão não vai ser obrigada a produzir tudo que ela exibe e nós vamos ter espaço para exibir nossos filmes. Eu acho que é uma saída muito boa. E isso abre espaço, assim, cria um mercado para documentários. Sim, eu acho que não só documentário, a televisão, a parceria com a televisão é o sonho dourado do cinema brasileiro. Documentário e ficção, é um espaço que vai vencer essa barreira da incomunicação com o público por falta de espaço público de projeção. Silvio, outros filmes que você colocou na internet, que você fez diretamente para a internet, como o filme sobre o Mercamis, lá no ativista israelense, né, o filme sobre o general Diap, esses são coisas que você... Que necessidade eles atendem no seu desejo de fazer coisas de uma maneira rápida, econômica e colocá-las de pronto para o público, né? Isso é importante também, né, para o documentarista. Eu acho que, na verdade, quer dizer, nós somos artistas para nos comunicarmos com o público. Quer dizer, quando você tem hoje uma falta de condições para exibir publicamente as obras, a gente busca os recursos possíveis. Eu acho que a internet é uma delas. Eu fiz um filme chamado Matseiva Juliano Mercamis, que é sobre um ator israelense que foi assassinado. Eu fiz agora, recentemente, Memórias Centenárias da Resistência, sobre o general Diap. E vietnamita, né? O general vietnamita que... O general Diap é o general vietnamita que derrotou os japoneses, derrotou os franceses, derrotou os americanos. Está vivo ainda. Tá. Fez 100 anos, dia 25 de agosto, eu resolvi homenageá-lo. Fiz um filme, uma entrevista que eu fiz com ele, botei no ar, com materiais inéditos, e já está lá, já tem 4.000 entradas, é um negócio louco. E o Poema Sujo? O Poema Sujo, eu fiz também um material chamado Há Muitas Noites na Noite, está na internet, em que vários artistas participam do Poema Sujo, está na internet. Que é uma outra vertente também diferente, que a coisa da poesia, que você tem uma ligação com o Castro Tem um Alves. Tem um áudio do Ferreira... Eu filmei grandes atores, atrizes, poetas desse país recitando Poema Sujo. Tem a Betânia, a Letícia Sabatella, a Júlia Gant, Sérgio Brito, Natália Timberg, tem o Fagner cantando, Edu Lobo cantando o Trenzinho Caipira, tem o Ferreira Goulart. Eu gravei o Poema Sujo com uma multidão de grandes atores e atrizes e estou montando um filme que é um documentário em construção. E isso pode ser acessado na internet, no YouTube, com o nome Há Muitas Noites na Noite. Você acha que o YouTube mata público de cinema, bilheteria de cinema? Eu acho que não, acho que ele promove. Nunca meus filmes estiveram tão em evidência depois que eu comecei a botar no YouTube. Eu acho que são públicos diferentes, realidades diferentes, e, pasmem, não diminuiu a venda dos filmes legais. Entendeu? O cara que quer ter uma cópia autorizada, autoral, ele não vai copiar na internet. Como é que é a vida de um cineasta, assim, do ponto de vista da sua sobrevivência? Tanto do ponto de vista de continuar produzindo, como também do ponto de vista do material e tal. Porque esse mundo nosso do cinema é uma montanha-russa, né? Muita incerteza, né? Não, o que eu acho que o que é mais grave nisso tudo é que o que vai acontecendo hoje em dia é a dependência do Estado. E a gente tem que ficar participando de editais e sendo julgados por gente menos competente que a gente. Isso é doloroso. Agora, do ponto de vista dos prazeres da vida, minha vida é extremamente prazerosa.
Adoro dar aula de cinema, adoro filmar, adoro viajar, conhecer gente, eu faço tudo isso. Então, eu não tenho uma miséria a chorar aqui para nem me lamuriar. Minha vida é muito boa, eu gosto muito dela e lamento apenas que os editais não sejam julgados por gente mais competente, que saiba o que é documentário. Agora, que conselho você daria, por exemplo, para um jovem cineasta, ou um jovem que quer ser cineasta? Assista muitos filmes. Esquece o livro do Deleuze, deixa o Bionícolas para o Carlinhos Matos ler e vai ver filme. Vai ver filme de cineastas, vai ver trabalho dos colegas, vai ver os mais velhos, vai ver o que as pessoas já fizeram e aí começa a pensar o que você quer fazer. Não tenha medo das tecnologias. Qualquer tecnologia para filmar é boa, desde que ela seja acessível a você. Pode ser uma caneta espiã, pode ser um relógio espião, pode ser um celular, pode ser uma camereta barata. Os grandes projetos, eles não são dependentes da tecnologia. Isso é a indústria, não é você, cineasta. Então, eu acho que o jovem cineasta, ele deve se dedicar ao cinema quase que como um sacerdócio. E aí ele vai poder fazer ótimos filmes. Você tem algum presidente, algum outro presidente na mira? Acabei agora o Tancredo. Não, sim, eu digo um outro presidente na mira. Pô, vamos deixar eles se renovarem um pouco. Você não imagina um filme sobre o Lula, por exemplo? Não, eu não faço filme sobre personagens vivos. Você pode ver que eu tenho Jango, JK, Tancredo e... Eu não faço filme sobre personagens vivos. Não, eu tenho um pacto com os personagens vivos que nem eu atrapalho eles, nem eles a mim. Presidente, que outros personagens você faz. O General Diap está vivo. Sim, mas ele é personagem do Tupi Barbárie. Ele, na verdade, é uma coisa pequena, uma grande homenagem a um grande homem, mas eu jamais fiz a biografia do General Diap. Né? Jamais fiz. Hoje eu poderia fazer, porque ele é um homem centenário, já está fora de ação, mas eu não peguei. Você não tem nenhum personagem que eu goste ou desgoste vivo que eu tenha trabalhado. Porque aí eu acho que deixa de ser história. Deixa de ser história e passa quase que a ser ideologia. Isso é interessante, essa diferença, né? Você acha que seus filmes não são ideológicos? Meus filmes são totalmente ideológicos, só que eu tenho um viés histórico. Eu quando estou fazendo um filme sobre JK ou Jango, eu não estou fazendo campanha de ninguém. Porque nem o JK, nem o Jango são candidatos a nada mais. Eles já não estão aí para serem candidatos. O Tancredo já não está mais aí para ser candidato. O Josué não está mais aí. Agora, eu não faria um filme sobre o Lula, porque o Lula está vivíssimo. Ele pode vir a ser candidato. E aí eu não quero misturar a biografia que eu fiz dele com uma ação política que ele venha a ter, que eu não sei se eu vou concordar ou não. Agora, fale do Glauber, que é outro biografado aí. Olha, o Glauber é um personagem absolutamente fantástico. Eu acho que é o maior provocador, o maior agitador cultural que nós já tivemos, acho que não só o Brasil, mas o próprio mundo. Eu acho que tem 3 cineastas dos anos 50 que ficam para a história, que é o Glauber, é o Pasolini e o Godard. Foram os caras que mais saculejaram o cinema naqueles anos. De todos eles, o único que conseguiu sair vivo, ileso, foi o Godard. O Pasolini foi assassinado. Anos 60 que você fala, né? 60. Você falou 50 sem querer. Você falou 50. 60. O Godard começa em 50. Eles viram de peso mesmo nos anos 60, né? O Godard com Abu de Souffle, o Glauber com Deus e o Diabo, né? O Pasolini com o filme seminal do Pasolini, para mim, é o Evangelho segundo São Mateus. O Glauber é um dos baianos, dos vários baianos que você filmou, e inclusive lançou um livro sobre eles, né? Sobre isso, o Glauber é um personagem muito importante, quer dizer, como cineasta e como agitador, como provocador. Provocador de reflexão, e a marca dele no cinema mundial é indelével. Os baianos, outros que eu trabalhei, foi o Castro Alves, que é a matriz de todos eles. Eu fiz um filme sobre o Castro Alves, que, na verdade, é a matriz do Glauber, do Marighella e do Milton Santos. O que une esses 4 baianos é que eram todos castroalvistas, né? Castro Alves é um personagem maravilhoso, é um cara que, em 1871, um dos últimos textos dele, é uma carta às senhoras baianas, em que ele pede que elas juntem dinheiro para comprar escravos para alforriar. E ele diz, e a quem se pede?
é a voz mulheres, não é a voz banqueiros ou milionários. Ele diz que só a mulher tem sensibilidade para juntar dinheiro, comprar escravos e alforriar. E ele pede para elas, em 1871, o direito do voto. Ele diz que metade da América, ele chama a América de pátria das utopias, metade da América ainda não tem direito a votar. E vocês terão direito de igualdade como todos nós. Ele fala assim, em 1871, a primeira vez que uma mulher votou no mundo foi em 1906. Quer dizer, ele é muito precursor, ele é muito antenado, ele fala em revolução naqueles anos, ele lia tudo, é tradutor de Victor Hugo, Byron, então eu acho que ele é um personagem seminal. E o Marighella era o guerrilheiro, o deputado comunista, o revolucionário, era castro-alvista, poeta. O Milton Santos, cientista, geógrafo, castro-alvista, e o Glauber dizia que era a reencarnação do Castro Alves. Ambos nasceram no mesmo dia, 14 de março. O Glauber disse que ia morrer com a mesma idade do Castro Alves. Castro Alves morreu com 24 e o Glauber com 42. Nós vamos ter que encerrar o nosso programa, porque o tempo acabou, o 3-1 fica por aqui. Agradecemos a participação da professora Alzira Abreu, pesquisadora do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, do Carlos Alberto Matos, crítico de cinema, que nos ajudou aqui nessa entrevista, e principalmente ao Silvio Tendler, cineasta consagrado, que nos deu a honra de participar do 3-1. Até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil.